2023 chegou e com ele talvez grandes oportunidades, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre oportunidades e análise de médio e longo prazo, o que pode acontecer com o Bitcoin aí para o decorrer desse ano de 2023. E a gente vai falar também de mercado tradicional e altcoin. Vamos ver quais que são as perspectivas aí para o Ethereum e o que pode acontecer com o mercado de altcoins para o decorrer desse ano de 2023, tá bom? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos e nesse canal eu trago diariamente as melhores oportunidades para o mercado cripto e também análise de Bitcoin, análise de mercado cripto e mercado tradicional, porque a gente precisa acompanhar evidentemente o mercado tradicional também, porque ele vai ditar a direção aí de todos os mercados de alto risco, inclusive o mercado de criptomoedas, tá bom? Então vamos lá para o vídeo e vamos começar aqui com o Bitcoin no gráfico de 12 meses ou no gráfico anual. É sempre muito importante a gente acompanhar aí aberturas e fechamentos, não só de gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal. Quando a gente tem um fechamento para uma abertura de gráfico anual, é sempre muito importante a gente fazer uma prévia análise também, porque os fechamentos são os momentos mais importantes ali do gráfico, tá bom? Então, começando aqui com o gráfico de 12 meses ou o gráfico anual, observe que nesse momento a gente tem o Bitcoin segurando exatamente em cima de uma região onde era uma região de topo, onde o Bitcoin segurou por quase 3 anos, depois rompeu. Agora ele tentando utilizar essa região como uma região de suporte. O que eu espero aqui para o Bitcoin, para essa região que ele está nesse momento? Isso observando o gráfico de 12 meses ou o gráfico anual. Eu acredito que ele pode cair um pouco mais, ele pode dar um toque um pouco mais embaixo. E isso mostra para a gente que ainda há a perspectiva de que o Bitcoin caia no curto prazo. Isso para curto prazo, tá, pessoal? Isso para o decorrer das próximas semanas ou dos próximos meses. Então a gente tem a perspectiva aqui de que o Bitcoin recue um pouco até os 15, 14 mil dólares por unidade. Eu acredito que isso pode acontecer ou até mesmo ultrapassar, dar uma agulhada aqui nos 12 mil, no qual eu não tiro de cogitação o Bitcoin tocar nos 12 mil. Existe muita intenção compradora nos 12 mil e se acontecer o Bitcoin pode tocar, assim como aconteceu cá atrás em 2020, onde o Bitcoin tocou em 4 mil dólares por unidade e depois ele voltou com muita força. Então a gente pode ver isso acontecendo no Bitcoin no decorrer desse ano, ele tocar nos 12 mil e depois voltar para cima dos 16, 17 e ficar andando nessa região entre 15, 16 até 19 mil dólares por unidade. Para o decorrer desse ano, observando o gráfico anual, eu observo que a gente pode ter a mesma característica que aconteceu aqui no ano de 2015, onde o Bitcoin deu uma agulhada nos 150 dólares por unidade, depois subiu, fechou acima dos 420 dólares. A gente teve um ano no qual começou em queda, ele deu uma agulhada lá embaixo, depois no fechamento ele fechou acima dos 400 dólares para nos anos consecutivos, nos anos seguintes, ter fortes altas. Então eu acredito que isso pode acontecer aqui no Bitcoin, isso observando o longo prazo, isso observando o gráfico anual. Quando a gente diminui o time e traz aqui para o gráfico mensal, por exemplo, observe que está confluindo basicamente o que a gente viu no gráfico anual, então não tem muito o que observar aqui. Porém, observando o gráfico semanal, observe que a gente tem algumas informações aqui importantes para que a gente possa estar observando. Primeiro, essa formação de padrão que eu já trouxe aqui para vocês há algumas semanas. Na verdade, eu trago praticamente todos os dias aqui no canal. Eu trago esse acompanhamento que vem acontecendo, então essa formação eu já trouxe aqui para vocês várias vezes. Então a gente tem um padrão aqui no qual pode ser um padrão altista, onde ele pode dar um toque e confluir com o gráfico anual, confluir com o gráfico mensal. Dá um toque aqui nos 14, 15 mil dólares por unidade, onde pode ser o fundo do Bitcoin, para lá na frente ele passar a subir e romper esse padrão, onde vai demorar um pouco mais de tempo até que ele volte a subir com mais força. Então ele pode romper aqui para cima e ficar andando nessa região aqui entre 14 e 15, como eu tinha dito lá atrás, e vir até os 19 e lateralizar até final do ano, e lá pro final do ano a gente ter uma valorização mais extensa. Mas Luiz, em vídeos anteriores você falou que em fevereiro a gente poderia ter valorização. Sim, em fevereiro a gente pode ter valorização porque vai ser o final desse padrão. Então ele pode tocar aqui em até final de janeiro, tá? Final de janeiro desse ano, aqui nessa região de 14, 15 mil dólares e voltar a subir e romper esse padrão no final de fevereiro, início de março e subir um pouco mais. Só que subir um pouco mais até onde? 19 mil dólares, 20 mil dólares, a gente não vai ter valorização de 100, 200% esse ano. Muito difícil isso acontecer
Não que seja impossível, mas eu acredito que seja muito difícil, porque a gente pode ter um ano de estabilização de mercado, um ano de consolidação onde o Federal Reserve vai tentar conter taxa de juros e a gente vai ver se eles vão conseguir ou não. Eles vão tentar regredir a partir do segundo semestre no aumento de taxa de juros, a gente vai ver regressão da inflação, se eles vão estar conseguindo ou não fazer com que a inflação regrida. Isso tudo vai demorar um pouco mais de tempo, então a gente sim pode ter uma valorização final de fevereiro, início de março, até os 19, 20 mil dólares por unidade, mas não uma valorização no qual a gente tem lucros absurdos, lucros de 200, 300, 500 mil % nas altcoins e no Bitcoin. Então sim, a gente pode ter valorização, mas uma valorização no qual ele vai estar formando uma estabilização de mercado, vai estar formando o fundo de mercado, no qual a gente chama de capitulação. Geralmente, momentos de capitulação demoram um pouco, porque depois da capitulação vem a descrença. Então, no momento de descrença, a gente vai ter pouco volume. Observe, volume já caindo aqui para o Bitcoin. Então, quando a gente tem pouco volume, a gente tem poucas pessoas negociando. Com poucas pessoas negociando, a gente não tem muita força compradora e muita força vendedora, ou seja, lateralização. E quando a gente vai observar aqui, por exemplo, a estimativa de alavancagem, observe que a estimativa de alavancagem vem diminuindo a cada dia, porque as pessoas estão desinteressadas em operar no mercado cripto. Isso porque a gente teve um ano muito difícil, então as pessoas vêm saindo do mercado cripto, mostrando pra gente que a gente está chegando nesse período de descrença do mercado, para depois a gente ter grandes valorizações, no qual esse período pode levar o ano inteiro, tá? Quando a gente vai observar aqui uma confluência, observando aqui o que está acontecendo com as exchanges e o que está acontecendo com Bitcoin nas carteiras, observe que a gente teve uma saída muito forte de Bitcoin das exchanges, isso se tratando ali da quebra da FTX, e talvez isso possa se refletir futuramente de forma positiva, porque essa saída de Bitcoin de exchange, quando você tira o Bitcoin da exchange, que está lá de forma simples, você pode vender a qualquer momento, e transfere para uma carteira sua, automaticamente você vai segurar esse Bitcoin por mais tempo. Como está de forma segura, como está guardado ali para você, ninguém mais tem acesso, então automaticamente você segura por mais tempo, você está disposto a tirar a oferta do mercado e guardar por mais tempo na carteira. Isso não acontece só com você, mas com praticamente todo mundo que tirou Bitcoin das exchanges. Então a oferta acaba sendo menor. E quando há uma procura por Bitcoin, quando há uma procura pelo ativo, essa procura passa a ser grande do dia para a noite. Então é muito importante a gente estar observando isso também. Tem outra informação muito importante aqui, que é esse gráfico de arco-íris que eu costumo estar acompanhando diariamente. E esse gráfico de arco-íris, ele não mostra só os ciclos, mas ele mostra também o período que falta para o próximo halving. Então falta aqui basicamente um ano para o próximo halving. E nos ciclos anteriores, faltando um ano para o próximo halving, a gente teve o Bitcoin encontrando essa região em azul, confluindo que um ano antes do halving a gente tem o período no qual é um período de descrença, onde o mercado vai lateralizar, para quando passar a se falar de halving, as pessoas procurar mais por Bitcoin, vai haver mais interesse pela compra por conta do evento que vai acontecer e que pouca gente está falando atualmente, mas vai passar a ser mais comentado lá na frente. E quando esse assunto for mais comentado, as pessoas vão ter mais interesse em compra, aumentando a procura, e com a oferta diminuindo, a gente vai ter pouca oferta, muita procura. Então a gente tem possibilidade de grandes valorizações de forma bem rápida, porém depois do período de capitulação, depois do período de descrença, no qual eu acredito que esse ano de 2023 vai ser o período de descrença para o mercado cripto. Um período de teste, um período de consolidação, isso se falando de mercado tradicional norte-americano, no qual é importante a gente acompanhar também. E quando a gente vai falar, quando a gente vai ver aqui mercado norte-americano, isso, mercado de baixo risco. No mercado de baixo risco a gente tem possibilidade de queda aqui para dólar, a gente tem possibilidade de queda ou estabilização aqui para título, para lá na frente título vir recuando um pouco mais com a queda da inflação, com a queda do aumento de taxa de juros. Quando a gente tem queda de inflação, a gente tem queda de taxa de juros, de aumento de taxa de juros, passa a ser inviável você ter dinheiro guardado em renda fixa, porque você está perdendo para a inflação, e não está sendo vantajoso porque o dinheiro que você tem guardado
vai estar diminuindo com o passar do tempo. Então você precisa se expor um pouco em mercado de alto risco, você precisa comprar um pouco de ação, você precisa comprar um pouco de criptomoedas. Agora está em ascensão criptomoedas, então você acaba comprando um pouco de criptomoedas, que é para você potencializar e ter lucro com os seus investimentos. Dinheiro guardado em renda fixa, onde ele vai estar seguro, e um pouco de dinheiro investido para que você tenha rentabilidade, segurança e rentabilidade, e é só nisso que o institucional foca. Dito isso, a gente, observando o mercado de alto risco, observe que a gente tem possibilidade de, em breve, a gente ter S&P 500 encontrar fundo, começar a encontrar fundo, chegando em um período de capitulação também, tá? Isso, porém, até isso chegar, a gente pode ver o S&P 500 caindo um pouco mais, chegando nessa região aqui de 3.600, e se romper a gente vai ter um pouco mais de queda aí para o ano de 2023, chegando aqui nessa região de 3.400, no qual vai levar o Bitcoin a cair um pouco também. Como eu tinha dito, existe a possibilidade do Bitcoin dar uma agulhada nos 12 mil. Isso pode acontecer vindo com a queda de S&P 500 e Nasdaq. E Nasdaq tem possibilidade de mais queda que se romper esse fundo de 10.700, chegando aqui até o fundo de 9.200, 9.100. Então a gente tem essa possibilidade de agulhada aqui também no mercado tradicional, trazendo aí uma maior probabilidade de que aconteça ou de que o Bitcoin caia até os 12 mil. Quando a gente vai falar de Dow Jones, a gente tem um cenário diferente, mas a gente pode ter aí mais queda para Dow Jones. Dow Jones bem perto de alta máxima histórica, mas não tiro de cogitação aqui de Dow Jones dar uma agulhada em 31.600, onde ele vai fazer um pullback, ele vai fazer também uma estrutura de alta para voltar a subir só lá para o mês de março, abril, confluindo ali com a nossa análise de Bitcoin. Tá bom? Então, para Bitcoin, para mercado de alto risco é isso. Eu acredito que esse ano seja um ano de consolidação e as nossas oportunidades aqui para o Bitcoin vai estar em 12 mil se acontecer a queda. Se a gente vê o Bitcoin caindo até os 12 mil, confluindo com as quedas de mercado tradicional, a gente tem oportunidade de compra em 12 mil, porque vai ser um preço no qual provavelmente vai demorar muito para que ele volte lá na frente. Então, chegou em 12 mil, a gente tem uma região de oportunidade. Quando a gente vai falar de altcoin, é importante a gente observar aqui a dominância do Bitcoin, e a dominância do Bitcoin pode estar em fundo, então a gente pode ver a dominância do Bitcoin subindo um pouco aí para o decorrer desse ano ou para o decorrer dos próximos meses. Então o Bitcoin pode dar uma agulhada aqui em 47% de dominância. Se isso acontecer, o Bitcoin vai subir bem mais que a maioria das altcoins, ou se o Bitcoin cair, as altcoins vai cair bem mais que o Bitcoin. Então é importante a gente observar a dominância, porque a dominância dita pra gente ali o que está mais viável a gente está fazendo a operação, se é no Bitcoin ou se é nas altcoins. Então, se o Bitcoin pode subir na dominância, quando o Bitcoin subir, o Bitcoin vai subir bem mais que a maioria das altcoins. Então é mais viável a gente estar comprando mais Bitcoin do que altcoin nesse momento. Falando de altcoin, a principal delas é o Ethereum, então é importante a gente estar observando o Ethereum também. E nesse momento, quando a gente vai observar o gráfico mensal do Ethereum, observe que a gente tem um padrão bem interessante aqui no Ethereum, no qual o Ethereum pode voltar para essa região de $1.000. Eu acredito que o Ethereum pode cair um pouco mais, aqui até os $1.000. Isso confluindo com aquela lateralização, com aquele padrão lá no Bitcoin, e ele ficar se comprimindo aqui até o mês de fevereiro, final de fevereiro, início de março, para romper só lá na frente em final de fevereiro, início de março, e ditando a direção para a gente se vai ser de alta com um rompimento para cima ou se vai ser de baixa ali com Bitcoin, se o Bitcoin romper para baixo e der um toque ali nos $12.000 por unidade. Então, até o mês de março a gente tem probabilidade de lateralização e compressão dos mercados. Mercado cripto, mercado de ação, mercado de índice. Então a gente pode ter aqui uma lateralização e estabilização até o final desse primeiro trimestre, onde vai ser um trimestre de indecisão também. E é importante a gente estar acompanhando o mercado tradicional, porque o mercado tradicional vai ditar e vai tirar essa incerteza e indecisão do mercado. Se a gente vai ter um direcionamento de alta ou um rompimento de fundo e mais queda aqui para todos os mercados. Então a nossa oportunidade aqui no Ethereum vai estar no rompimento de $1.000, $1.100, se ele romper depois do momento de compressão, depois do período de compressão, ou se ele romper o fundo aqui em $900, no qual o Ethereum pode voltar para casa dos $600, $700, onde vai estar a nossa próxima oportunidade aqui no Ethereum também, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre oportunidades, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre altcoins também, altcoins promissoras aí para 2023, então
Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para que você receba diariamente essas análises e também receba as melhores oportunidades que eu venho passando aqui diariamente no canal. Enfim, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!